Bem, boa noite a todos. A gente sempre começa agradecendo mais uma vez a casa pela oportunidade de trabalho e pedindo aos espíritos que a partir de agora possam nos ajudar a gente fazer um estudo bem simples. Chega de complicar, né? Deixa a complicação para trás. Agora é procurar compreender a doutrina e praticar a doutrina o máximo que a gente puder. Nós vamos estudar hoje um tema que está, ao mesmo tempo, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, na perfeição moral, e também no capítulo 11 do Evangelho, o egoísmo. Grande desafio. Você vai pegar aqui o Livro dos Espíritos, ele fala assim, dentre os vícios, qual que se pode considerar o radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Aí você vai numa outra pergunta, lá na Lei de Progresso. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Eita, vamos em outra pergunta. Eu poderia pegar várias perguntas e vai ter várias perguntas falando que o maior obstáculo nosso aqui na Terra é egoísmo, orgulho e vaidade. Aí você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, vai falar do amor ao próximo. Ele começa falando sobre a lei de amor e logo depois fala do egoísmo. Ele começa o texto assim, ó, egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Olha como é que a atenção que a doutrina espírita dá a esse tema. Então é um tema que merece uma atenção de todo mundo que se propõe a se reconhecer como espírito, entender o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, de onde nós viemos. E para começar a falar sobre esse tema, vamos entender que o egoísmo ele faz parte de um processo natural, evolutivo de todos nós. Tá? O que acontece? Os espíritos dizem para a gente o seguinte, eu não sou esse corpo aqui. Esse corpo aqui tem prazo de validade. Daqui a pouco vai para dentro de um caixão de madeira ou vai ser cremado. O que eu sou de verdade, preexiste esse corpo, existe muito antes desse corpo, e vai continuar a jornada depois que esse corpo aqui acabar. O que eu sou de verdade, que é um espírito imortal, um dia eu fui criado pelo Pai, simples e ignorante. O que é simples e ignorante? Não tem nem inteligência, nem moralidade. Né? As duas asas do espírito. Você abre a pergunta 80 aqui do Livro dos Espíritos, Kardec, junto com os espíritos superiores, vão dizer para a gente o seguinte, que a criação é permanente, tem espírito sendo criado nesse momento, tem espírito saindo da mão do Criador agora, simples e ignorante, também vai passar por todas essas etapas. Olha como é que o egoísmo faz parte de um processo natural de formação de cada um de nós. Eles dizem também para a gente que antes de ser espírito, nós fomos uma coisa chamada princípio inteligente. E já vai começar a complicar. O que é o princípio inteligente? Anima vegetais e animais. Tem um capítulo aqui do Livro dos Espíritos que vai ter como título os 3 reinos. E vem falar para a gente o seguinte, para quem tiver dúvida, já que a palestra fica gravada, ele vai estar na pergunta 607. Ele vai dizer que antes de sermos espíritos, nós fomos aí trabalhados e elaborados enquanto princípio inteligente durante muito tempo. Então, peraí, se eu fui um dia o princípio inteligente, e o que é o princípio inteligente? É como se fosse a semente para a árvore. Se depois de dizer para a árvore que a árvore foi um dia semente, deve ser complicado, né? Mas nós fomos um dia o princípio inteligente. Qual é a diferença do princípio inteligente para o espírito? 3 diferenças. Primeiro, o princípio inteligente não tem noção da sua individualidade. O nosso cachorrinho que a gente tem em casa, ele não sabe quem ele simplesmente vive a vida instintiva. Segunda característica, o princípio inteligente não tem noção da divindade, por isso que eles acham que nós somos deuses. Esse apego tanto com o dono, estou falando no caso do cachorro, né? Estou falando do princípio inteligente de maneira geral. E terceira qualidade, eles não têm livre-arbítrio, não têm responsabilidade pelos seus atos. Aí eu me lembro, com muito carinho, quando eu cheguei na minha casa, há 22 anos, e virei para o presidente da casa, logo que eu entrei na casa, falei, quero dar o curso do Livro dos Espíritos. Ele falou, calma, meu filho. Dá primeiro o curso do que é o Espiritismo. Eu fiquei 2 anos dando o que é o Espiritismo, história do Espiritismo. Aí depois peguei o Livro dos Espíritos. E no primeiro ano, me vem uma pessoa e faz a seguinte pergunta. Vem cá, na doutrina espírita costuma dizer que quando uma pessoa nasce sem um braço, sem uma perna, né, trazendo alguma deficiência, ela está resgatando alguma coisa do passado. E o nosso cachorrinho, e o princípio inteligente, quando ele traz essa deficiência, ele está resgatando alguma coisa, ele não tem livre-arbítrio. E aí quando eu recebi aquela pergunta, quando a gente não sabe responder
na luz do Evangelho, para não cair o risco, correr o risco de dar uma resposta pessoal, a gente se cala, vai lá no Centro Espírita Leon Denis, que é a minha casa de origem, a gente tem um trabalho lá que é receituário mediúnico, vocês já ouviram falar? A pessoa entra, coloca o nome, endereço, faz uma pergunta para o plano espiritual, tem uns médios de psicografia, quando termina a reunião, te entrega a resposta. Eu fui fazer essa pergunta para eles. A resposta que eles deram: realmente o cachorrinho não tem livre-arbítrio, não. Quando isso acontece com ele, se deve a dois motivos. Primeiro, imperfeição da matéria, e segundo, para já começar a sensibilizar o dono, para ele cuidar do cachorro, quando acontecer com o ser humano, ele cuidar do ser humano também. Eu fiquei com essa resposta guardada comigo. Bom, mas por que eu estou falando sobre isso? O cachorrinho, você bota um pote de ração para ele vai comer a ração quando ele estiver saciado. Ele pode passar várias vezes na frente do pote de ração que não vai ter menor reação. Aquilo ali para ele vive a vida instintiva. Enquanto ele não tiver fome, ele não vai na direção da ração. A gente estudando o livro no Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz, ele vem falar dos raios, né? Ele fala muito essa coisa dos raios. Ele fala, se fosse traçar o raio da mente do princípio inteligente, ela fica nula um tempão. Deu fome, ele vai raciocinar, matou a fome, volta a ficar nula. Então é por aí, ele só vive a vida puramente instintiva. O que acontece quando se transforma em espírito? Vem uma coisa chamada paixão. Tem um capítulo que trata sobre isso, paixão também. A paixão faz o seguinte: eu vou comer a ração, sobrou, eu vou guardar, porque daqui a pouco eu vou sentir fome também, não vou deixar ele não. Se eu deixar ali, alguém pega. O que é isso? É o início do egoísmo. Mas o egoísmo vem junto com o quê? Com o primeiro momento em que eu aprendi a ter noção da minha individualidade. Você vê que a gente até se classifica, né? A gente se chama de mamífero, a gente diz que a gente é homo sapiens, a gente tem uns nomes aí que a gente... O animal passa longe disso. O animal vive a vida instintiva. Começou a vida como espírito, começa a história do egoísmo. Só que o egoísmo, ele vai ter uma ligação muito direta quando você for fazer o estudo na doutrina espírita, vai falar com o apego à matéria, porque a gente vai perceber o seguinte: hoje, com o conhecimento que a doutrina espírita vem trazendo para a gente, o segredo é a gente utilizar o egoísmo que a gente tem, já que a gente tem uma parcela generosa, todos nós aqui, de egoísmo, vaidade e orgulho, para o nosso progresso. Né? E tem como a gente fazer isso. Por quê? Porque hoje, eu estudando a doutrina espírita, eu começo a aprender, em primeiro lugar, eu sou imortal. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. Tudo que eu estiver fazendo, daqui a pouco eu vou encontrar o resultado, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O egoísmo vem de onde? Vem de uma série de existências que a gente estava aprendendo a defender a nossa vida, o nosso corpo. A gente desenvolveu o instinto de conservação, e é por isso que a gente quer tudo para a gente e quer o bem-estar para a gente o tempo todo. Aí você chega aqui no Livro dos Espíritos, a primeira coisa que ele vem falar para a gente, né? Lá na lei de conservação, fala assim: é errado a gente buscar o bem-estar? Não, não é errado, não. Desde que vocês sigam 3 conselhos. O primeiro, que o seu bem-estar, o seu patrimônio não seja conquistado prejudicando alguém. É o primeiro. E o segundo e terceiro, que você não deixe o teu patrimônio te enfraquecer fisicamente ou moralmente. São o segundo e o terceiro. Então, quer dizer, eu posso fazer patrimônio aqui? Pode, tranquilo. Não prejudicando ninguém e tomando cuidado, porque normalmente quando a facilidade financeira chega, né, a gente tem uns costumes esquisitos. A gente começa a se alimentar só daquilo que a gente gosta, e aí daqui a pouco, se for para o campo da droga, a gente vê vários artistas aí que destruíram a vida muito rápido quando tiveram a vida financeira, né, com a facilidade. Ou então a gente come açúcar demais, daqui a pouco fica diabético, come gordura demais, daqui a pouco está cheio de problemas de hipertensão, enfraquece fisicamente. Ou então entra no campo moral também. Uma das consequências do campo moral, né? Sensualidade, já viu? Normalmente a facilidade que a pessoa tem, a mulher quer namorar todos os homens, o homem quer namorar todas as mulheres. Acontece com muita facilidade também. Então ele fala para ele: é errado, não é errado não, desde que você tome o cuidado com relação a esses 3 requisitos. Mas o que eu quero fazer de proposta aqui hoje para a gente, estudando esse tema, é uma proposta que os 3 principais psicólogos da doutrina espírita, que eu chamo hoje de Joana de Ângeles, Hamed e Hermance Dufour, por conta dos livros e da maneira como eles direcionam os livros, a gente propor terapias para a gente, para que a gente use esse egoísmo a partir de agora no nosso favor.
Nosso favor como? Em primeiro lugar, eu aprendi a desenvolver o egoísmo para poder conservar a minha vida. Agora, o que eu estou aprendendo? Eu estou aprendendo, ao longo das encarnações, fora da caridade não há salvação. O que é fora da caridade não há salvação? Nós dependemos muito uns dos outros. A gente vai percebendo que conforme a gente vai saindo desse ostracismo, né, fechado só na gente ou naquele grupinho que a gente chama de minha família, a gente chama de meu filho, chama de meu trabalho, meu círculo religioso, né, meu círculo social, a minha rua, a minha avenida, a gente começa a entender que é muito mais amplo, a gente começa a perceber que a gente começa a entrar no caminho da felicidade, mas não é tão fácil assim não, gente, porque o Evangelho vem tentando há 2000 anos mostrar isso pra gente, e mesmo assim a gente dá trombada, a gente tem dificuldade. Os espíritos estão tendo aquele trabalho de mostrar agora pra gente, ó, sabe por que eu estou falando isso? Vamos lá, eu vou explicar aqui com calma para vocês agora, né? Primeira coisa, olha, nós estamos num mundo de expiações e provas. Né? O que é mundo de expiações e provas? Quando a gente foi criado simples e ignorante, a gente passou por um mundo primitivo, e nesse mundo primitivo a gente não tem noção do que seja esse mundo primitivo, não. A gente lê a pergunta 271 do Livro dos Espíritos, Kardec fala assim, os nossos antropófagos, os canibais que tem aqui na Terra, eles não estão no último grau evolutivo da escala, não. Tem mundos por aí que o embrutecimento e a ferocidade não tem analogia na Terra. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não lembro dessa fase nossa. Tem esquecimento do passado, né? Mas aquilo que a gente considera mais violento aqui na Terra, a violência urbana, crime organizado, fala, ainda não está no último grau, não. Tem mundos que o embrutecimento é muito pior do que aqui. Pra vocês terem ideia, gente, eu estava assistindo esse dia uma entrevista com um rapaz que ele é brasileiro, mas foi lutar no exército norte-americano e foi para o Afeganistão. E ele falando de coisas que ele viu no Afeganistão, eu falei, meu Deus, o Afeganistão hoje ele é um país que não tem um governo federal nem um governo estadual. Quem estabelece as leis, para cada bairro que você vai, tem um grupo de pessoas talibãs que andam com arma e que tiram a vida a todo momento, não tem o menor respeito por mulher, não tem o menor respeito por criança. Aí eu estava assistindo aquilo e de repente vem aquela vozinha assim, ó, são espíritos recém-saídos do mundo primitivo. Terminaram de ser promovidos lá, vieram para cá. É claro que eles não vieram somente para o Afeganistão, eles vão para vários pontos do planeta. Mas a gente já sabe o que traz lá de trás. Né? Quanto mais a força bruta, o egoísmo, né? Muito mais forte, o que acontece? Não valoriza a mulher, não valoriza a criança, né? São os vários casos que acontecem. A gente passou por esses mundos. Quando a gente chega aqui, no mundo de expiações e provas, como é que funciona? O grande diretor dessa escola se chama Jesus. Emmanuel diz que Jesus foi aquele que juntou os engenheiros, arquitetos siderais e fundou o nosso planeta, construiu o nosso planeta, observou cada etapa evolutiva dele até reunir condições de vida. E cá nós estamos, ele é o diretor da escola, recebe a gente, matricula, joga a gente aqui, né? Só que a gente está recém-chegado de lá, ainda muito violento, trazendo o egoísmo muito enraizado dentro da gente. E o que acontece? A gente aprendeu com o André Luiz, que quando a gente desencarna daqui da crosta, existem outras dimensões de vida aqui na Terra mesmo. Ele fala de duas, que estão aqui embaixo da Terra, subcrostal. Uma se chama trevas. Ele vai falar no livro Libertação e no livro Ação e Reação, para quem quiser estudar depois. O que é esse lugar chamado trevas, onde há prantos e ranger de dentes? É um lugar que ele fala que assim, é um grande hospital, é um hospital, mas moral. A gente tem a ideia de hospital, o que é hospital? Eu chego doente, né? O médico faz uma série de exames em mim, dá um diagnóstico, passa um remédio, eu tomo aquele remédio como terapia durante um tempo. Agora, tenta imaginar o que é um hospital moral. Alguém que já leu o livro Libertação? É o livro que mostra o resgate do Gregório, não é isso? Foram lá salvar o Gregório. Como é que é o hospital moral? Espíritos superiores coordenando tudo, que nada escapa de Deus, está no controle de tudo, né? Os espíritos superiores. Logo depois dos espíritos superiores, vem uma camada de espíritos que são justiceiros, mas não tem nenhuma sombra de evangelho de Jesus dentro deles ainda. Aquela coisa do amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, bater numa face da outra, pedir a capa da túnica, pedir para caminhar meu passo e caminhar, passa longe deles. Eles são justiceiros. A gente conhece um montão encarnado, né? A pessoa quer fazer justiça com a própria mão.
Aí o espírito chega lá, primeiro, querendo mentir, querendo dizer que não cometeu um determinado crime. Primeira coisa que eles fazem, eles colocam a pessoa, o espírito em público, falam, você não cometeu não? Aí mostra aqui na tela mental dele, olha, está todo mundo vendo o que você fez, até ele admitir o crime que ele cometeu. Depois que ele admite o crime que ele cometeu, traz as vítimas dele, para ele ficar olhando para as vítimas e ver as consequências, os sofrimentos que ele provocou nas pessoas. Aí o André Luiz, no capítulo, ele fica meio revoltado com aquilo, ele fala, mas meu Deus, como é que o Pai nosso de amor permite que isso aconteça? Aí a explicação que o Espírito dá é interessante, ele fala assim, não, é porque tem momento evolutivo nosso, que não adianta o pai chegar e passar a mão na cabeça do filho e falar, filho, não faz isso não, que é errado, o filho vai continuar fazendo. Tem que ser meio tratamento de choque mesmo, ele até, olha a justificativa, na época de Moisés as leis eram mais severas do que hoje. Aqui no Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso, fala que uma sociedade depravada precisa de leis penais mais severas. Você vai perceber que dentro de um presídio, você vai querer aplicar as leis daqui de fora, vai dar errado, porque lá eles estão ainda mais rebeldes, né? Você tem que ter uma sanção mais dura, e nesse momento tem que ser uma sanção dura. Então, olha, eu vou usar o meu egoísmo ao meu favor, tá? Eu já sei que se eu entrar enveredar por esse caminho, o que me espera daqui a pouco? Eu caí na garra desses espíritos, ser preso por eles. Aí fala assim, ó, reconcilia-te com o teu adversário o mais depressa possível para ele não te entregue para o juiz oficial de justiça, você não seja lançado na prisão onde haverá ranger de dentes e pranto, né? Não é isso que fala lá no Evangelho? É esse tipo de prisão que ele está falando. É uma. Então eu, com o meu egoísmo, já que o meu egoísmo ele surgiu em mim para a conservação da vida, agora eu quero usar o meu egoísmo para que eu quero ser feliz. Tá? Então o princípio acaba sendo o mesmo. Eu vou fugir dessa situação. Ah, mas tem um outro que ele fala também. Ele fala para a gente de um hospital chamado Vale dos Suicidas, lá nos abismos. E que eles falam para a gente que o suicida aqui na Terra, o espírito que se suicida, ele experimenta um dos maiores sofrimentos que um espírito pode passar na sua existência. Eu não estou falando de existência aqui, ó, como falando de existência espiritual mesmo. Por quê? Primeira consequência, né? O espírito tem uma carga nele, uma bateria que foi programada para ele viver tantos anos, se chama princípio vital, essa carga, está lá no Livro dos Espíritos também estudado. Aí você abrevia a sua vida antes do tempo. O que essa bateria faz? Mantém a pessoa presa no corpo, não deixa a pessoa sair do corpo. Aí a pessoa, o corpo está ali, a pessoa está sentindo fome, sede, calor, frio, não tem como se defender. Vocês já viram uma pessoa que tem AVC? Já viu a pessoa quando tem AVC, a pessoa fica paralisada ali, você está no corpo, mas não consegue se mexer? Só que ali o corpo está até sem vida e você não consegue se desligar do corpo. Alguns até dizem que sente o efeito de decomposição, né? Então ele vai parar nesse hospital, faz sintonia com todos os outros, tenta imaginar assim, ó, agora é um outro tipo de hospital. A gente que viu agora a pandemia, aqueles hospitais de campanha, né, tenta imaginar vários leitos, né, que é tudo muito controlado, tem muitos médicos, espíritos superiores, enfermeiros, e eles ficam assim, é assim que está no livro Memória de um Suicida. Na caverna tal, fulano ainda tem muito princípio vital, não dá para atender ainda não. Aquele ali está quase, fulano já dá, pode ir lá na caverna tal e pegar fulano. Então, ó, dentro do meu egoísmo, eu sabendo disso agora, que o sofrimento é muito grande, eu já olho para aqui e falo, enveredar por esse caminho também não vou mais não. Né? Porque ninguém merece que eu imponha esse sofrimento tão rude para mim. É um sofrimento muito duro que os espíritos passam. Só para me estender um pouquinho, né, o palestra não é sobre esse tema, mas só para dar um pouquinho mais de detalhes. Uma vez eu fui perguntar para os espíritos, falei, vem cá, quanto tempo eles podem ficar ali dentro daquele hospital? Resposta, até o tempo em que ficariam encarnados, porque tem que esvair todo aquele princípio vital que teve aquela programação de um período X de tempo. Aí eu perguntei para os espíritos, tem como abreviar isso? Tem. André Luiz mostrou para vocês como é que se abrevia. Ele, no livro Nosso Lar, o que é que ele fez? Ele entrou numa prece fervorosa durante um tempo que ele nem sabe dizer quanto foi, ele só sei que quando ele olha para frente, ele vê nada mais, nada menos que Clarencio, né, que era um dos ministros do Nosso Lar, recebendo ele pessoalmente a pedido da mãe. O problema é que o suicida direto, ele normalmente não tem força nem fé para fazer oração. É por isso que a importância da nossa, quando a gente tem parente, né, a gente está fazendo prece por eles, e pelo menos quando aconteceu comigo foi assim. Eu fazia prece toda noite eu conversava com a pessoa, agora depende de você. É você que tem que tomar a iniciativa, porque lá no Evangelho está dizendo
Batei e a porta vai abrir, pedi e obtereis, busca e achareis. É você que tem que tomar a iniciativa agora, não sou eu. Vai dar, jogando a responsabilidade para a pessoa. O sofrimento é tão grande que depois que a pessoa sai daquele período e que ela vai para a colônia, lá no exemplo, né, a colônia de Maria, ela chega lá e ela descobre, eu convido vocês aí que estão até na internet depois, coloca no YouTube, Chico Xavier sendo interrogado por pastor evangélico no programa Pinga Fogo. Alguém assistiu o programa Pinga Fogo aí? Não? Lembra desse programa? Tem um momento, está passando hoje, então tem um momento que um pastor evangélico faz uma pergunta para o Chico sobre Adão e Eva. E a resposta tem 2 momentos. No segundo momento ele fala assim, gente, eu vi espíritos que se suicidaram, ficaram um tempo de sofrimento no plano espiritual e quando retornaram, eles retornaram trazendo a marca do que eles fizeram no corpo deles na encarnação passada, porque quando a gente lesiona intencionalmente o nosso corpo físico, eu marco o perispírito também. Então ele fala assim, ó, eu vi espíritos que de berço, do parto, nascimento, aquela criança que você olha e fala, meu Deus, será que Deus existe? Por que essa criança sofre tanto? Ela já está trazendo aquilo de nascimento. Ele fala assim, eu vi espíritos que se suicidaram se enforcando e já renasceram de berço, ou tetraplégico ou paraplégico, de acordo com a lesão que promoveram aqui, a gravidade da lesão que promoveram na coluna vertebral. Eu vi espíritos que se afogaram, renascem com enfisema pulmonar, problemas respiratórios graves, aquelas bronquites, né, complicadas. Eu vi espíritos que deram um tiro contra o crânio, renasceram cegos, surdos, loucos, de acordo com a região que acertar. Se acertar a hipófise, então, essa glândula aqui, muito sofrimento, muita complicação. Eu vi espíritos que ingeriram veneno, deformaram o seu corpo todinho, né? O digestivo, porque a digestão, a gente sabe, começa na saliva, mas vem para o estômago, fígado, pâncreas, intestino, fica tudo danificado, né? E quando a gente tem acesso a essas informações, eu me lembro quando eu comecei a fazer palestras sobre suicídio, né, que eu me dediquei bastante a esse tema, de 2011 para cá principalmente, os espíritos falam, pelo amor de Deus, ajuda a gente aí, porque pô, aqui embaixo o negócio está ficando feio, se a gente está trazendo essas informações para vocês, é porque a gente entendeu que chegou o momento de maturidade, pô, vamos aprender a falar sobre esse tema e divulgar esse tema, porque a pessoa que se suicida, ela não sabe que vai encontrar isso não. Se ela soubesse que vai encontrar isso, se eu tiver dúvida, ela não vai tomar esse caminho, não, vai tomar outro caminho qualquer, menos esse caminho. Né? Mas é uma maneira do nosso ego, que foi criado aqui para instinto de conservação, a gente vai usar para não tomar mais esse caminho. Então tem essas 2 regiões, né? Tem uma outra região aqui também, começa na crosta da Terra e termina onde ficam as colônias. Qual é o nome dessa região? Quem lembra? Umbral. E o que é umbral? Aí André Luiz define lá no nosso lar, ele fala assim, ó, umbral, ela quer a região que os espíritos que estão ali nem se comprometeram tanto a ponto de estar lá embaixo na região trevosa, mas também não são merecedores de ir direto para as regiões superiores. Né? E a maioria das vezes, eles não foram aqueles espíritos de prejudicar os outros, não, eles prejudicaram mais a eles mesmos do que aos outros. Então, quem está preso nessa região umbralina aqui, ó, é aquela pessoa que está viciada nas drogas, lícitas e ilícitas, na gula, na gordura, no açúcar. Entendeu? A pessoa desencarna, ou melhor, a pessoa morre, mas não desencarna. Essa que é a ideia que fala, né? Eu me lembro de um dirigente de casa espírita lá de Muriqui, que ele falava pra gente assim, né? Eu dou graças a Deus a minha diabetes hoje, sabe por quê? Os espíritos uma vez me permitiram ver como é que eu desencarnei da última vez, eu desencarnei mal. Eu fiquei tendo crise de abstinência no plano espiritual, querendo comer o doce e não conseguia ter doce para comer. Eles ficam buscando ali, né, buscando e não conseguem saciar aquilo ali. Então, vem trazendo uma informação para a gente que a partir de agora eu falei, peraí, o meu egoísmo tem que servir para isso. Não é só para eu ficar trazendo o lado material para mim o tempo todo. A partir do momento que eu começo a compreender essas informações do plano espiritual, eu tenho que começar a trabalhar isso comigo. Então, o que vai ter lá na região umbralina? Vai ter a pessoa viciada no sexo desregrado, né, que foi muito batido o tema aí agora, né? Divaldo trouxe bastante informação sobre isso. Falou até no livro Sexo e Obsessão sobre uma cidade no plano espiritual
que é só daqueles que estão viciados, que vêm para cá para sugar a nossa energia e voltar para lá e estimular um monte de coisa, né, absurda aqui. Enfim, vem trazer essa região umbralina. É isso que a gente quer para a gente? Não é o que a gente quer para a gente. Né? O ego significa o quê? O egocentrismo. Tudo circulando em volta de mim. Eu quero o melhor para mim. Mas a coisa começa a ficar legal, gente, quando a gente pega... Alguém já leu o livro Voltei aqui? Conhece esse livro, escrito por Chico Xavier? Frederico Figner é o nome do espírito que escreveu o livro. Tá? Aí, Frederico Figner, ele foi um judeu que veio para cá para o Brasil, ele chegou na região norte, mas depois ele veio para cá para o Rio de Janeiro. Ele fundou a Casa Edson, Rio de Janeiro, que Casa Edson, aquelas músicas antigas maravilhosas, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Noel Rosa, né? Aquelas músicas lá do início do século, era das Casas Edson, Rio de Janeiro. Quem tem essas gravações antigas até fala, né? Esse é o grupo não sei o que na Casa Edson, Rio de Janeiro. Era o Frederico Figner. Ele se torna espírita, vira um grande espírita da sua época, e quando ele desencarna, ele escreve através do Chico esse livro, só que o Chico não botou o nome dele, botou o irmão Jacó, para poder fugir de direito autoral, né? E como é que é a história do livro? O irmão Jacó, o Frederico Figner, está no plano espiritual o tempo todo estranhando que os outros amigos dele têm luz e ele não tem aquela luz. Até que chega um momento em que ele vai ser atacado por um grupo de espíritos, lá no meio do livro, né? Quando ele vê aquele grupo de espíritos vindo na direção dele para atacá-lo, o que é que ele faz? O Robson aqui, eu sairia correndo. Ou então, né, às vezes, dependendo da pessoa, até parte para cima para o confronto. Ele não, ele se coloca em posição de oração e pede, não por ele, pede por aqueles espíritos que estavam atacando. Nesse momento, o que acontece com ele? Ele cria uma redoma de luz ao redor dele, cria ali uma proteção, um escudo, nenhum espírito inferior daquele que estava querendo atacar consegue chegar perto dele, e mais, ele ainda consegue salvar um monte de espíritos. Aí, quem tem uma história parecida com essa? Eu, quando estive em Pedro Leopoldo, são passeios que valem muito a pena, né? Alguns passeios, né, Sacramento, Pedro Leopoldo, quem não foi, dia que tiver oportunidade, vai lá. É a terra natal de Chico Xavier. Nós fomos na fazenda modelo que ele trabalhava. Quando você entra na fazenda modelo, é um lugar muito bonito e parece ter um túnel de bambuzal quando você entra, né? Naquele lugar. Aí a menina, que era a nossa guia lá na hora, ela falando, ó, foi aqui que Chico Xavier, quando ele estava escrevendo o livro Libertação, esse que eu falei ainda há pouco, ele estava no meio do livro, ele está entrando na fazenda, ele olha para frente e vê uma média de 400 espíritos vindo na direção dele para atacá-lo também. Ele estava com dois amigos, e na hora ele se coloca de joelho e começa a fazer oração, e os dois amigos falam, esse Chico é louco. Do nada, né? Ele não está vendo o que o Chico está vendo, né? Então o Chico louco, enlouqueceu. Ele se coloca de joelho, faz aquela oração, e aí quando vai ver, na verdade, o Chico fala isso, com essa observação, gente, ó, em momento nenhum ele fez oração para ele mesmo, ele fez oração pensando naqueles outros espíritos. Aí que está o segredo todo. E vai chegar um momento que o Cristo vai bater na porta aqui o tempo todo, batendo a porta, a hora que quem tem que abrir a porta somos nós. Já ouviram falar da história do quadro que pintaram, né? Botaram um coração com uma porta, mas não tinha fechadura, e Jesus do lado de fora. Aí quando fizeram o lançamento do quadro, alguém levantou, eu estou vendo um erro nessa... Cadê a fechadura? Aí o pintor falou, aí, muito obrigado, meu irmão. A fechadura é por dentro, quem abre somos nós. Enquanto você não abrir, Jesus vai respeitar o nosso livre-arbítrio e vai deixar a gente esgotar todas as formas de sofrimento possíveis e impossíveis que você quiser tomar. Isso se chama livre-arbítrio. Aí depois de tanto sofrer, o que ele diz pra gente? Venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Ele promete alívio, não promete cura, não. A cura é um processo individual de cada um de nós. Aí quando a gente pega esse texto aqui falando do evangelho, falando do egoísmo, vamos ver o que do evangelho. Ó, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. E ao espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Eu digo coragem porque da coragem, muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Porque mesmo tendo conhecimento de tudo que a gente está falando aqui,
a gente ainda esbarra com a voz da consciência, a gente esbarra com, toma os tropeços nossos da vida. O que os Espíritos falam para a gente? Ó? Quem está encarnado aqui na Terra, o segredo que o seu altivo até dá para a gente também lá no Leon Denis, né? Todo santo dia, leitura edificante, prece e prática da caridade. Isso tem que ser receita para todo santo dia. Você quer conseguir acabar com o egoísmo dentro de você? Leitura edificante, eu não tenho tempo. Tem sim, gente. Aquele minuto de sabedoria, aquele pequenininho. Vinha de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida, fonte viva, ceifa de luz. Esses livros, Emmanuel escreveu 9 livros, né? Começa com um versículo bíblico e depois faz um comentário. Livro da Esperança, Palavra da Vida Eterna. Foram 9 livros. Você não tem tempo para ler uma página dessa? E a gente vai percebendo que é igual o café da manhã, sabe? Você faz aquela leitura, você sai mais preparado para os desafios aí. Uma palavra que só a doutrina espírita fala, né? Vicissitude. Eu nunca vi ninguém falar de vicissitude nas outras religiões. Né? Você lê aquilo ali, eu preciso daquela leitura todo dia. Então ele continua aqui. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, a acabar com o egoísmo dentro da gente. Certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Olha o que eu estou dizendo para vocês. O egoísmo ele vai estar muito ligado ao lado material. Por isso que eu falei do bem-estar, né? Mas esse princípio do egoísmo, na verdade, todo mundo lá na infância do espírito está materializado. A gente está começando agora a dar atenção para as coisas do espírito. Então, conforme a gente vai saindo da matéria agora, tem até uma página linda do Emmanuel, que o Emmanuel fala o seguinte, para quem gosta de matemática aí, né? Mas imagina um gráfico. Ele fala assim, 1 milhão de dias em que a gente esteve voltado para a matéria, não vale mais do que um dia só que você esteve voltado para as coisas do espírito. Aí o gráfico que ele faz é assim, você está na matéria, você está rastejando. Por isso que Jesus falava assim, a raça de víbora. Não estava chamando ninguém de cobra não, gente, que a víbora, ela rasteja. Está na vida material, né? Então, chegou uma hora que você voltou para o espírito, você faz isso, o gráfico assim, faz isso. Aí você olha para Chico Xavier, para esses grandes missionários que a gente tem, Caio Barchuta, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Leopoldo Machado. Tá, mas olha só, o tempo. A gente estava aqui. Eles começaram. Se a gente começar agora, daqui a uma encarnação, né, na próxima encarnação, nessa mesmo, a gente já vai começar a tomar esse caminho também. Mas depende de cada um de nós. E qual é o segredo para isso? A gente começar a desvincular disso, a gente entender, a gente precisa do dinheiro aqui na Terra? Precisa, mas vou fazer outra pergunta para vocês, ver se está todo mundo estudando aqui, né? No Livro dos Espíritos é perguntado assim, como é que a gente faz para ter felicidade aqui na Terra? Já que a felicidade não pode ser absoluta, como é que eu faço para ser feliz? Eles dão 3 respostas também. Esse número persegue, né? 3. Fala assim, com relação à vida material, posse do necessário. Então, primeira coisa, posse do necessário. Saiu do necessário, a gente começa a se escravizar e escraviza mesmo na matéria. O livro é No Mundo Maior. Tem um momento no livro, No Mundo Maior, do André Luiz. André Luiz encontra o avô dele, que pagou a faculdade de medicina enquanto ele estava aqui encarnado. Só que ele encontra o avô dele numa região umbralina, apegado ainda à matéria, que ele era muito rico, e ele desencarnou, ele estava agarrado à lama, achando que aquela lama fosse o ouro dele, e com um monte de espírito do lado também agarrado àquele patrimônio. Ele fica morrendo de dó do avô dele, querendo ajudar o avô dele, e recebe até informação, ainda não chegou o momento não, mas nós vamos dar atenção ao teu avô. Pode deixar, mas ele viu o estado da pessoa que se apega ao lado material, né? Só, material é tudo para ele, farinha pouco, meu pirão primeiro, né? 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 1, 2, 3, a pessoa está querendo o tempo todo. E, gente, vocês pararam para perceber que você vai ter discussão, às vezes, no trabalho, reunião no trabalho. O que todo mundo quer no trabalho? A pessoa quer trabalhar menos e ganhar mais. Mas em todo lugar é assim, as pessoas querem se dar bem o tempo todo. E tudo voltado para o lado da matéria. E é isso que a gente quer. Pelo menos a gente que está aqui nessa casa, a gente está pensando assim, ó, eu quero me tornar um espírito melhor, eu quero sair daqui melhor do que quando eu cheguei. Eu já sei com o Chico, já que eu não posso voltar lá atrás e fazer diferente, mas eu posso começar a partir de agora e fazer diferente para frente.
Mas, gente, o egoísmo, ele ainda atrapalha muito a gente. Vocês querem ver? Primeira coisa, os espíritos dizem o seguinte, como não tem perfeição aqui na Terra, para você começar a trabalhar, começa de onde você está. Se você for esperar ficar perfeito, você não vai começar nunca. Aliás, está na hora até de esperar terminar a reunião pública aqui agora e procurar os dirigentes da casa e falar o que eu posso fazer para ajudar, né? A iniciativa que a nossa amiga teve ali agora. O que eu posso... Bezerra de Menezes, ele tem uma mensagem dele que ele fala assim, ó, não é mais admitido ao espírita do século XXI se limitar a vir à casa só para assistir palestra, não, gente. O mundo está regenerando. Qual está sendo o seu papel nisso? Está na hora da gente, né, arregaçar a mão e usar o talento que eu tenho. Não é nada sobrenatural, não. Eu, por exemplo, eu gosto de música, eu sou músico, então todo lugar que eu vou, eu toco piano. Mas a pessoa gosta de cozinhar, vai para lá eu gosto de fazer uma faxina, vou fazer uma faxinão aqui. Eu gosto de fazer obra, cada um vai usar o seu talento, vai ficar feliz com aquilo que está fazendo e vai dar essa contribuição, né? Mas a gente precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não vai sair do lugar. Mas quando você começa a dar o primeiro passo, aí vem aquelas forças querendo mostrar que você é tão pequenininho, que é ele. Até anteontem, sabe o que ele fazia? Não, mas não é só ele, não, é todo mundo saiu do simples e ignorante, gente. Porque as pessoas não conseguem entender que simples e ignorante, Jesus foi criado simples e ignorante. Errou bastante para chegar onde ele está também. Mas tem um capítulozinho lá do livro Céu e Inferno que fala assim, Código Penal da Vida Futura, né? A gente erra até que chega um dia que a gente descobre que era errado, vem arrependimento. Me arrependi do que eu estava fazendo. Espio ainda durante o tempo. Expiação é o quê? As consequências da violação à lei de Deus, né? Até chegar um momento que eu reparo. Quando eu reparei, eu bola para frente, eu nunca mais quero saber daquilo ali. Então, o que é minha consciência tranquila? O pessoal vai virar para mim lá no plano espiritual e falar, ih, você fez... Meu amigo, eu fiz até aquele momento. Quando eu descobri que era errado, a partir dali eu não fiz mais, não. Você me desculpa, você vai reclamar dali para trás. Todo mundo tem o seu momento, tem a sua estrada de Damasco, né? Tem o seu momento de despertar, todo mundo tem. Parei a partir dali. Então minha consciência vai começar a ficar tranquila a partir dali. Mas olha como é que o egoísmo atrapalha. Primeiro, Divaldo Pereira Franco veio dizer pra gente que medo de falar em público é egoísmo. A pessoa tem medo do que vão julgar, pensar dele. A pessoa não quer falar em público, porque quando eu falar em público, quem está ali está criticando, está julgando. Mas por quê? Está criticando um espírito que é imperfeito. Sabe qual é a diferença para vocês? Eu tenho desinibição de falar em público, só isso. Estudo a doutrina espírita, tenho minhas quedas, estou preso aos gostos desse mundo, vou sair daqui e vou lá para Maracanã agora. Vou chegar atrasado lá no jogo. Compromisso aqui em primeiro lugar. Vou lá para Maracanã agora. Ué, e aí? Homem do mundo, né? Estou vivendo como homem do mundo, está lá no Evangelho. Outro estrago que faz para a gente. Emmanuel faz esse trabalho, ele fala assim, quando você estiver iniciando um trabalho sério, as forças negativas vão querer te puxar mesmo. Vai começar a ver as críticas. Quanto mais ego, vaidade e orgulho você tiver, você vai querer se defender o tempo todo. Não, eu não. Você está falando isso de mim? Você vai perder tempo. E ele mostra para a gente, olha, Jesus, que é o Espírito guia e modelo, o mais perfeito que teve aqui, foi julgado daquela maneira, gente. Imagina a gente, ele que não teria motivo nenhum para passar por aquilo, né? E a gente não consegue entender ainda o que é o Pai mostrar, ó, você vai entrar numa Via Crucis, vão botar coroa de espinho, pega um espinho e faz assim na cabeça, assim, você imagina uma coroa cravada aqui, ó, o sangue caindo. E ele vai entrar naquele caminho com sarcasmo, com tudo, e ele vira para o Pai, Pai, não tem como afastar isso de mim, não. E logo em seguida, me desculpa, Pai, é isso que o senhor quer, é isso que vai acontecer. Vamos embora. E a gente vai, né, parte para o trabalho mesmo, e ele fez o trabalho dele e é marcado aí para a gente. Então, com a gente, como é que vai acontecer? A gente vai aprendendo assim, ó, as críticas chegam, vou pensar assim, ó, se a crítica for mentira, então não vou me preocupar com ela. Se ela for verdade, diz aqui no Evangelho, eu tenho que aproveitar, porque normalmente aquele que se intitula teu inimigo, né, ele é franco, da maneira mais cruel possível, ele vai falar com você, ele vai tocar na ferida mesmo, então você vai receber aquilo ali e falar, pô, para ele estar falando, ele tem um fundo de verdade. Né? Então você vai fazer aquele juízo e no final das contas, mesmo que você não possa falar para ele pessoalmente, você vai ficar, obrigado, alguém me mostrou que eu estou errado. Eu sou muito grato ao Divaldo Pereira Franco por conta disso, que muitas coisas o Divaldo botou um dedão em mim mesmo. Eu falei, caramba, é nesse ponto que eu estou, tem que mudar muita coisa aqui em mim. Né? Mas a gente tem um melindre, né? Não deixa isso acontecer. É o egoísmo.
É tudo fruto do egoísmo. Ele só está começando a transformar o egoísmo do interesse puramente material, agora para esse ponto também moral, né? Não quer aceitar crítica nenhuma. Então, o Emmanuel, ele lança um desafio para a gente. Ele fala assim, quando a gente receber crítica, quer fazer um teste do teu egoísmo mesmo? Responde sempre trabalhando. Trabalha cada vez mais. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas o Divaldo, ele até fez um vídeo recentemente, ele meio que se desculpando por ter exposto o ponto de vista dele em algumas coisas que ele achou que não deveria ter feito. Tá? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, acho que muita gente sabe do que eu estou falando. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, ele falou uma coisa, muita gente não concordou e veio para o contra-ataque em cima dele. O que ele fez? Ele não parou um dia sequer de trazer a sua mensagem através da internet, de fazer as suas palestras. Então, porque uma coisa é a opinião do médium, outra coisa é o trabalho dos espíritos. Já perceberam que aqui na codificação Allan Kardec teve o cuidado de não expor nenhum médium? Ele não diz quem é o médium, ele diz quem é o espírito. Foi Santo Agostinho, foi São Luís, foi Lamenais, não. Ele fala quem foi o espírito. Não tem o nome do médium ali. A gente aqui se apegou à figura do Chico, porque a gente viu uma figura tão doce, tão querida, né, tão amada do Chico. Mas ele falava, eu sou o sapo com a vela na cabeça. A vela é mediunidade, se apagou, fica só o sapo. Será que ele estava falando aquilo de ironia? Claro que não, gente. O Chico tem um momento no Pinga Fogo que ele fala assim, a pergunta é assim, né? Chico, por que você não escreve um livro de sua autoria agora? Você já escreveu mais de 100 dos espíritos, ele escreveu mais de 400, mas naquela época foi de 100, né? Por que você não escreve um livro? Ele falou, não, porque o Emmanuel me lembra que eu fiz muito mau uso da inteligência no passado. Olha só, eu fiz muito mau uso da minha inteligência no passado. Então, nessa, eu resolvi me calar e deixar todo o trabalho dos espíritos, só os espíritos falarem através de mim. Eu quero aprender a ficar calado, calar minhas opiniões. Mas ele ainda fala assim, eu garanto para vocês, eu sou portador de tendências muito pouco recomendáveis. Eu falei, meu Deus, eu não quero nem imaginar a minha. Chico para falar uma coisa dessa. Né? Mas é a maneira dele reconhecer ali o lado dele. Eu fiquei olhando para o Chico quando ele falou aquilo, eu falei, peraí, lembra quando Jesus falou que dentre os nascidos de uma mulher, ele nunca viu ninguém superior a João Batista, mas João Batista chegando no reino dos céus era menor do que o menor lá? Né? De repente, será que não é isso que o Chico está falando? Né? Falando, eu reconheço que eu ainda tenho muita dificuldade quando eu chego lá no meio dos espíritos superiores. Ele está falando uma coisa dessa. Agora, para a gente é claro que ele é um farol, uma luz, é um homem chamado amor para a gente. Mas, gente, a gente tem que aprender a controlar o egoísmo, né? E botar mão à obra, parar com essa coisa de ficar, o que vão pensar de mim? Não, escolha o trabalho que vocês quiserem. Os espíritos falam, bota disciplina naquele trabalho, escolheu o trabalho, vem aqui para casa, né? O que acontece muito com a gente lá, aconteceu muito durante o tempo. O pessoal virava assim, vem cá, vocês têm obra social aí? Tem. Eu corto o cabelo. Eu não podia marcar um dia para cortar cabelo aqui. Pode. Qual é o horário que você quer, que você tem pra gente? O horário que eu tenho é sábado, 15 horas. Tá bom, vou botar um cartaz bem grande ali na porta, vou fazer uma divulgação, e sábado, 15 horas, vamos ver quem vem aqui para cortar o cabelo. Aí daqui a pouco chegou médico, daqui a pouco a gente recebeu uma farmácia, recebeu remédio de doação. O trabalho foi surgindo dessa maneira, né? Cada um pedindo para fazer o trabalho. Mas por que a gente aqui também não toma iniciativa e vê se o que a gente tem a oferecer chega junto dos objetivos da casa? Se não chegar, que pode acontecer também, já aconteceu comigo. Não, isso aqui não. Melhor deixar mais para frente. Tá bom, gente. Vamos fazer uma outra coisa. Uma vez a gente descobriu que tinha muita gente concursada, né, e trabalhando na justiça na nossa casa, a gente resolveu abrir um concurso, curso preparatório para concurso. E muita gente veio, as pessoas não eram espíritas, mas algumas assistindo a aula falaram, vocês não cobram nada, né? Vocês são espíritas, qual o dia de reunião? Aí vim aqui assistir a reunião, eu não gostei da reunião, não consigo aceitar a ideia da reencarnação. Meu irmão, você é muito bem-vindo, continua vindo. Daí a gente continuou fazendo aquilo e fazendo o nosso papel. É a maneira que a gente tem também, gente, de fugir desses apegos, desses convites que a gente tem, né, o tempo todo de consumismo, de capitalismo, que vai levar a gente para esse egoísmo que ele está falando aqui de maneira mais dura, porque quando ele fala aqui, agora eu vou para o Livro dos Espíritos, quando ele vem falar do egoísmo, ele fala assim, desmarcou a página? Achei aqui. Ele bota assim,
Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Eu sou viciado em chocolate. Percebeu o que eu estou vendo? Fora do peso aqui. É. Ó, e todos os vícios têm o quê? O egoísmo. Depois que eu descobri o sabor do chocolate, a cafeína hoje já é uma droga, pela OMS. Já é considerado uma droga. Altera o sistema nervoso, o café. E a cafeína que tem essas controvérsias. Aí o que acontece? Eu comecei a ver que aquilo é bom, aí eu quero em maior quantidade. Aí eu quero comprar as melhores marcas. Quem não quer comer aquele Lindt, aqueles chocolates, aquelas marcas, né? Aí você vai comprar aquilo ali. É egoísmo. Aí daqui a pouco você olha, a pessoa do lado está passando fome ali. A pessoa do teu lado está privada do necessário. E daqui a pouco você chega e você oferece uma coisa muito simples para aquela pessoa. Porque, gente, quando a gente vai falar de fora da caridade não há salvação, vamos pensar assim, o que é a caridade? Tenta pensar quais são aquelas pessoas que se ligassem para a gente assim, 5 horas da manhã, quando o sono está ali, né? Aí você vai olhar para o telefone, você vai parar tudo. Fulano está me ligando, o que foi? Aquela pessoa vai merecer uma atenção sua. Por quê? Porque aquela pessoa fez a diferença na sua vida de verdade mesmo. Porque a maioria das outras pessoas vai estar me perturbando nessa hora, tu vai botar ele no vibratório, vai desligar, né? Mas a caridade faz isso. Tem gente que não é assim, não. Tem isso, meu Deus, é minha mãe, é meu pai, é o dirigente lá da casa, é o fulano que trabalha. A gente vai ter esse rol de pessoas. Aí pensa no seguinte: eu sou essa pessoa na vida de alguém? Será que eu sou? Será que eu já fiz a diferença na vida de alguém? Pois é. É bonito. Bonito esse reconhecimento. Mas é isso que vai. E pare para pensar no seguinte, gente, olha só. Eu comecei falando desse tema lá do princípio inteligente, né? Aí às vezes eu escuto pessoas falando assim, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo meu cachorro. Filho meu, será que ela tem noção do que ela está falando? O cachorro, ele se apega ao dono. Isso aí. Ele se apega ao dono, aos moradores daquela casa. Chegou uma pessoa estranha, ele late, ele rosna, ele estranha. Tem uns, então, daquele pinche, né? Aquele é bravo, né? Aquele é ciumento do danado, né? Ele rosna. O que a gente está fazendo ao longo das encarnações? A gente está primeiro aprendendo a desenvolver o amor, primeiro, por conta da atração dos sexos. Há uma companheira, um companheiro. Depois a prole. Daqui a pouco a família. Né? Daqui a pouco a minha tribo. Daqui a pouco eu estou começando o meu bairro, a minha rua, a minha religião. Ah, mas só serve se for a minha religião. São etapas que a gente vai vivendo. Aí você pega na história de Leon Denis fala assim, Leon Denis era muito nacionalista. Quem estudou a vida de Leon Denis, quando começou a guerra entre a França e a Alemanha, em 1870, ele foi se alistar para a guerra. Ele não foi para a infantaria porque ele tinha problema de vista. Ele ficou na intendência, trabalhando lá atrás, né, com a parte administrativa. Né? E ele fala no momento da obra dele, fala assim, ó, o nacionalismo é um passo também, porque o próximo passo vai ser entender que a pátria é todo o universo. Você começou ali no pequenininho, na sua família. A gente está a cada encarnação quebrando essa vamos botar assim, me fugiu a palavra aqui, a corrente, né? A corrente do egoísmo. Está aumentando os grupos. Aí vem a família. O que é a família? Gente, existe família fácil aqui na Terra? Sabe por que não existe? Vocês já viram? Não tem aquela coisa da família consanguínea, da família espiritual? Você recebe um ou outro que é da família espiritual, que você dá super bem contigo, mas recebe alguns na sua família que não tem afinidade nenhuma. Aí o que acontece? Vai desenvolvendo a paciência e daqui a pouco você aumenta a sua família espiritual porque você passou a respeitar, passou a aprender a respeitar a pessoa do jeito que ela é, não tem que mudar, ela tem a individualidade dela. Deixou de ser egoísmo. Por que a pessoa tem que pensar do jeito que eu? Fala aí, por quê? Por que a pessoa tem que ter a mesma opinião política que eu? Por quê? Por que a gente não pode aproveitar que agora acabou esse fogo que teve da polarização política e agora conversar igual pessoas civilizadas mesmo? Falou, mas o que te levou a pensar dessa maneira? O que te levou a pensar dessa? E chegar num consenso sem um agredir o outro, sem um ofender o outro? Por que não? Olha, o que eu estou falando são as mensagens mais recentes de Bezerra de Menezes, tá?
Quem tiver curiosidade, para ver as últimas mensagens que o Bezerra de Menezes trouxe. Falou, ó, já tacaram fogo aí no país, né? Agora está na hora da gente consertar o que ficou aqui, né? Vamos conversar com as pessoas. Eu consigo de fora, não vou aqui, porque aqui o papel nosso não é esse, não vou expor qual é a minha opinião. Mas uma opinião achou que uma sociedade depravada precisa de leis penais mais severas, a outra achou que vou dar chance para a democracia até o final, até onde... E, gente, é onde a gente vai ter a discussão de maneira salutar, sem ficar ofendendo um ao outro, respeitando um ao outro. Está chegando o momento disso. Já viu que esfriou um pouquinho, né? Agora a gente vai começar a entrar. E graças a Deus. Mas graças a Deus, mas olha só, acabou com casamentos, acabou com centros espíritas. Eu conheço centro espírita que rachou por conta disso. Um grupo foi para lá, outro grupo foi para cá. E antes de começar essa fase, a gente recebeu mensagem em todas as casas falando, ó, o clima que está se formando, parecendo aquele clima pré-Segunda Guerra Mundial, que é descrito no livro nosso lá. Tá? Os espíritos que fizeram isso, eu não estava nem querendo saber quem era de um lado ou do outro, estava querendo provocar conflito entre vocês. Mas botar eu fogo. acho que hoje ainda há esse clima, infelizmente, as pessoas não têm essa facilidade de conviver com opiniões diferentes das suas. Eles não respeitam. Eu acho que se criou até um processo obsessivo muito grande nesse tocante. E aí qual é o segredo? Faz a sua parte. Isso. Olha bem, vamos pensar comigo aqui. Está tudo dentro do estudo do egoísmo. Vocês já perceberam que o mundo de expiações e provas, ele não vai ter jeito nunca, gente. Ele vai ter jeito quando ele for promovido ao mundo de regeneração, que está falando agora. Mas mundo de expiações e provas, tem gente sendo promovido, mas tem gente chegando lá do mundo primitivo. Tem espírito sendo criado agora, ele está sendo criado simples e ignorante, ele vai chegar aqui. Então, ó, sempre vai ter aquele vizinho que vai botar o som alto, violência urbana, porque são os espíritos recém-chegados das regiões inferiores, estão entrando no processo educativo aqui. A gente fica um tempo aqui rebelde, tal, até daqui a pouco aprender, não, eu tenho que fazer o meu papel, cumprir o meu papel, e agora eu vou encerrar por causa da hora, eu vou mostrar assim para a gente o seguinte, olha que exemplo maravilhoso. Peguem o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. O capítulo 1º do livro, o Espírito fala assim, eu na minha última encarnação, quando eu estava aí na Terra, eu consegui, através do autoconhecimento proposto aqui por Santo Agostinho, da reforma íntima, eu consegui bastante progresso. Mas vou fazer uma representação aqui. Eu fiquei assim, ó, o mundo está aqui, eu me distanciei do gosto do mundo. E aquela coisa, né, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu comecei a ter um monte de coisa que eu não tinha mais afinidade com aquilo ali. Mas chegou uma hora que eu não conseguia nem subir nem descer. Eu fiquei estacionado. Aí quando eu fiquei estacionado, eu percebi que luzes passavam por mim toda hora e vinham na região umbralina, vinham aqui na crosta da terra, iam lá na região trevosa, iam lá no Vale dos Suicidas, estava atendendo o tempo. Ele se deu conta que o próprio Cristo nunca parou de trabalhar. Ele atende a todo mundo, ele vem aqui, lá. Aí ele descobriu que, para você completar totalmente o ensino que a terra tem para te oferecer, sabe o que você tem que fazer? A candeia não foi feita para ficar embaixo do alqueire, não é para esconder a luz, não, você tem que botar a luz aqui. Então, você mesmo com a sua imperfeição, você começa a vir aqui para frente, se arriscar a falar, ou então não tem afinidade para falar aqui, fala com a família, a gente é muito mais espírita, às vezes, conversando com um parente que terminou de perder um ente querido, né? Uma pessoa que está em dificuldade, faz isso, que aí sim você está colocando a luz para todo mundo ver, e aí uma frase do Emmanuel que a gente usa aqui, né? Você saiu do seu ostracismo, passou para todo mundo, saiu do ego, foi para todo mundo, uma luz do Evangelho de Jesus vem vergastando a gente até a gente abandonar as sombras totalmente. A gente vai chegar no nosso objetivo. Espero que nossas palavras tenham sido de utilidade e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.